Estou maravilhada, né, com o louvor que foi entoado, que a Miriam adorou o Senhor, né, que nos braços do Pai nós vamos realmente estar descansando, né, porque é o único lugar que a gente pode descansar, nos braços do Pai. Amém? Anderson de Paula já está conosco. Pai do Senhor, varão. Presente. Rapaz, tudo Rapaz, certinho? tudo bem? Graças a Deus. Estava Amém. desfrutando dos cuidados da outra live. Né? Você sabe que a Não, gente tem até uma que não. grande admiração pelo teu ministério, pela tua chamada, né? A Amém. gente admira a forma que você dá aula, a forma do teu ministério, da tua família, é muito lindo. Eu, particularmente, posso falar isso porque várias vezes já corri até a tua casa e disse, me ajuda aí, né? E graças a Deus você sempre estendeu as mãos, sempre ajudando os amigos aí nesses desafios que aparecem. Amém. Amém? A irmã Ana Sabino, está por aí, missionária, prega muito também. Estou vendo Sim, vários irmãos entrarem aí. Ó. Olha ela escrevendo aí, como aprendo com esse amado amigo tão querido. Nós nos também. conhecemos há bastante tempo. Então, para os irmãos que não me conhecem, permita-me apresentar. Eu acho que é Meu difícil, nome, mas tudo bem. não, até que não. Meu nome é o Anderson de Paula. Eu sirvo ao Senhor praticamente toda a minha vida. Eu conheci, minha mãe me ensinou o caminho quando eu ainda estava na mais tenra idade. E Neide, eu posso contar, eu tenho algumas experiências de vida, mas uma é a mais importante da minha vida. O meu testemunho mais importante talvez não seja aquilo que a maioria acha que é. O meu testemunho mais profundo é: ensina o menino no caminho que ele deve andar. Esse é o mais importante. Porque como a minha mãe me ensinou, me instruiu, eu fui para a escola bíblica dominical, mesmo no tempo que eu estava andando lá fora, a palavra era forte demais em mim, a ponto de que hoje os meus cabelos brancos já denunciam que eu não sou um adolescente mais. Eu sou um jovem com mais experiência. E então, quando o tempo vai passando, eu sabia que lá fora não era o meu lugar. Não, não. O Anderson, na sua vida você teve oportunidade de experimentar droga? Sim, teve. Experimentou? Não. Por quê? Porque eu não quis. A liberdade que nós temos em Cristo Jesus. O peso daquela palavra, eu não era frequentador de escola bíblica dominical, eu era literalmente aluno, como sou aluno até hoje. E uma das coisas muito importantes, a irmã Ana já colocou aí, que ela pegou papel e caneta. Deixa eu colocar uma coisa então para nós começarmos a meditar aqui. Quando Provérbios 22:6 diz para ensinar o menino, ou no caso a criança, no caminho que deve andar, é bem possível que algumas pessoas não tenham noção da profundidade que é esse versículo. Não é apenas segurar na mão de uma criança para indicá-la ou caminhar com ela no caminho. É muito comum as pessoas acharem que nós devemos instruir a criança no caminho nosso, mas não é no nosso caminho. Ensina o menino no caminho dele. Como assim? Eu explico. Os meus filhos não são cópias minhas. Sua filha não é cópia sua. Então, possivelmente, ela tem um chamado, mas que possivelmente não é igual ao teu. Nós, como pais, então, precisamos identificar os talentos que os nossos filhos têm e ensinarem ele naquele caminho. É isso que o escritor de Provérbios está dizendo. Ensina o menino no caminho. Descubra qual é o plano de Deus para ele, qual a inclinação que ele tem para a obra. E aí então você começa a colocar isso na cabeça dele. Porque quando ele crescer, ele não vai se desviar daquilo. É Eu verdade. gosto, eu gosto até de, da experiência de vida de um homem chamado Marcos Biancardini.
Ele gostava muito de tocar viola, viola de 10 cordas. Ele é lá de Goiânia. Mas a mãe dele achou que aquilo não daria futuro e proibiu ele de tocar viola. Ele disse, não, você vai estudar. Não, você tem que ter diploma, você tem que ter diploma. Olha, ele foi para a faculdade, se formou, me parece que ele se formou em administração de empresa. Nunca administrou uma empresa. No dia que ele se formou, ele pegou o diploma e disse, mãe, só não quero diploma? Está aqui o seu diploma, devolve a minha viola. Porque o diploma é para a senhora, não é para mim. E Não. esse homem já deu a volta ao mundo várias vezes tocando viola. Se ele fosse aquele administrador, talvez nunca ninguém tinha ouvido falar nele. Mas quando você olha a inclinação da criança, então você percebe. Por exemplo, como aqui em casa, eu tenho tendências para a área musical e eu gosto muito de ler, mas o meu filho tem ele é talentosíssimo para artes, para fazer Desenho, pintura. desenho. É a área dele. Eu não posso querer que ele seja igual a mim. Então fica aqui para os pais que estão nos assistindo agora essa palavra. Nós podemos influenciar os nossos filhos, mas nós não podemos projetar nos nossos filhos as nossas frustrações daquilo que não fomos e queríamos ter sido algum dia. Porque senão, eu queria ser advogado, então meu filho vai ter que ser advogado. Só que a criança não tem aptidão nenhuma Vocação para ser nenhuma. advogado. Nenhuma. Ele detesta livro, ele detesta número e daqui a pouco será um advogado frustrado na vida. E isso, ministerialmente, isso para a igreja, alguns pais também pensam isso, sabe? Que o filho, meu filho tem que ser cantor, meu filho tem que ser aquilo. Não, ele Não, só precisa apesar ser, de que já vem sim, quando a mãe já está grávida, já vem alguém já profetiza, olha, você vai ser um sim, pastor, vai ser um missionário. Se for menina, vai ser uma cantora. É como se tivesse somente essas duas coisas dentro da igreja para fazer, ou cantar ou pregar. Né? E aí a pessoa diz, sim, não, vai ser pastor, vai ser cantora, ou vai ser pregadora. E a gente começa, e quando os filhos começam a cantar, fazer uma encenação na frente da igreja, os pais já ficam maravilhados, porque acham que aquilo ali vai sim. prosseguir. Só que eles crescem também, né? E aquilo dentro deles já tem algo gerado por Deus, eu falo. Deus já plantou. Essa criança que está vindo ao mundo, ele está vindo como resposta de Deus a uma situação. É verdade. Como Samuel. É, cada vez que a gente vai falando, vai aparecendo algumas coisinhas novas aqui, sabe? Que a gente precisa manter o foco. Não somente Samuel, o José. O José, quando nasceu, o texto vai dizer o seguinte, que Jacó entendeu, está na hora de voltar. Mas ele entendeu pelo nascimento do José. O José, então, era como se fosse um telegrama de Deus para Jacó dizendo, está na hora. Então, os nossos filhos nascem como resposta de Deus aqui na terra. E nós precisamos entender qual é o endereço e como flechas na mão do valente, É isso. colocá-los no caminho e soltá-los. É Não é? verdade. E isso, deixa eu introduzir então, e isso depende de fé. Por que depende de fé? Porque alguns pais ficarão tão presos, mas tão presos, que acharão que esse filho é deles. Acharão que, de uma certa forma, que sentirão medo de soltá-los. Sabe? Quando os filhos começam a sair debaixo das nossas asas e eles vão tomando rumo mais alto e a cada vez a gente vê menos, a gente fica, meu Deus, aonde é que ele vai? A gente fica Solta a assustado. flecha. A gente fica assustado. Sim, solta a flecha. Deixa, porque isso é fé. Fé missionária. Eu li hoje uma frase interessante de um amigo, pastor José Carlos Leite. Ele é lá, me parece que do Pernambuco. Ele escreveu assim: ter fé é assinar um cheque em branco e colocar na mão de Deus para que ele preencha do jeito que ele quiser. É fé. Uma vida de fé, talvez hoje, algumas pessoas vão sair com uma cabecinha um pouco mais ampliada. Com todo o carinho, o respeito, eu tentei participar de algumas lives, até consegui assistir algumas, mas eu proponho para nós levarmos essa vida de fé para um outro nível. Batalhar, não na fé que produz resultado,
É isso aí. Porque a fé que produz resultado, para nós, é uma. A fé que agrada a Deus é outra. Por Ver- exemplo, Hebreus capítulo 11, verso 6, é muito conhecido. O que está escrito lá? Hebreus 11, 6. É necessário, né? É, é bem interessante. Eu vou pedir para a senhora ler. A senhora está com a Bíblia aí? Lê Hebreus 11, 6. A gente não pode vir para uma live com antes de Paulo sem Bíblia. O único problema é que quem já me conhece mais sabe que a minha visão está ficando meia. E eu não estou conseguindo uma Bíblia aqui em casa. Hebreus. Tipo essa daqui, letra gigante? Eu não tenho. Mas fala aí, Hebreus. Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. Uhum, Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é uhum. necessário aqueles que se aproximam de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Certo. Ele diz que sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Ok, então a fé agrada a quem? A mim ou a Deus? A Deus. Opa, então fé não é um mecanismo psicológico que eu tento manipular Deus. Verdade. Já começa a quebrar aqui. A minha fé é para agradar, a minha fé agrada a Ele. A questão não é o quanto a minha fé produz. Até porque a mesma raiz para fé é fidelidade. Por exemplo, nós temos o fruto do Espírito, em algumas traduções, o fruto do Espírito aí tem alguns que vai trazer fé e outro vai trazer fidelidade. Porque, Verdade. porque fé e fidelidade têm a mesma raiz. Uhum. Então, uma vida de fé não é uma vida que eu uso a fé para me beneficiar. Não, essa não é a fé que agrada a Deus, é uma fé que tem as suas raízes na fidelidade. O que é uma fé que agrada a Deus? Uma fé que mostra para o mundo que Deus é na minha vida, é aquela que eu peço e Deus me dá. Mas uma fé que mostra para o mundo espiritual quem Deus é para mim, é aquela que mesmo que Deus diga não, eu permaneço fiel. Eu permaneço fiel. No caso de Jó, mesmo Que Deus não é ter o mudado caso a do homem. situação, ele Sim, continuou. Quer dizer, eu creio assim, que é permissão de Deus para ver a autenticidade da nossa fé. Então, tudo que uhum, acontece é para ver a autenticidade dela. Que fé é essa que a gente fala que tem? Né? sim. Falar de fé é fácil, mas de ver ela na prática, independente se Deus muda ou não a situação, eu tenho a minha fidelidade a Deus, independente das circunstâncias. Sim, a fé como mercadoria, a fé como mecanismo de manipulação, sabe, que esconde interesses escusos por trás, essa fé não engana Deus. Não tem como enganar Deus com esse tipo de fé, não é? E quando nós vemos, por exemplo, atitudes de fé e de fidelidade, repare que todos os homens de fé, eles também, não é que ele, na galeria dos heróis da fé, não é que eles eram homens perfeitos, mas que eram homens fiéis a Deus, como no caso de Jó. Deus vai entrar no cenário e ele pergunta, Satanás assim, Satanás, você veio da onde? Ele disse, eu vim de passear e rodear pela terra. E isso é muito interessante saber, porque eu tenho pessoas aqui que estão nos ouvindo agora e pessoas que vão nos assistir depois. Deixa eu dizer uma coisa que eu vou dizer de modo simples, mas que é de muita profundidade. O Salmo 115, me parece que lá pela altura do verso 16, está escrito assim: os céus, no plural, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens, a Uhum. quem tem um corpo físico, a quem passou por um útero de uma mulher. A terra
Deus deu para os filhos dos homens. Então, se ele deu ela para nós, essa terra é nossa por direito conferido. Como então o diabo vai entrar na história? Ele vai entrar na história por causa de uma legalidade. Tanto que em Lucas capítulo 4, ele vai dizer para Jesus assim: se você prostrar e me adorar, tudo isso eu te darei, porque a mim foi entregue. Não, o de Lucas ainda diz de modo mais claro ainda. É tanto Mateus capítulo 4 quanto Lucas capítulo 4. Ele disse assim: se você prostrar, eu te dou, porque a mim foi entregue. Entregue. Ele não disse, é meu. Foi entregue a ele. Quem foi que entregou a ele? Quem Próprio tinha homem. a legalidade. Quem tinha a legalidade. O primeiro Adão cometeu esse erro e passou o direito para Satanás. Mas veio o segundo Adão, que também é o último Adão, e toma, oh glória, a terra novamente. Peraí, deixa eu só me controlar aqui. Eita! Ele toma de volta. E aí então ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E na terra. Ele conquista ela de volta. Só que ele, conquistando ela de volta, ele não leva o direito com ele. Ele reparte com os seus. Então a terra é nossa. Se a terra é nossa, todos os demônios, não importa quem seja, se está atuando na sua vida. Quando Satanás se coloca dessa forma, repare que Jesus não disse que ele era mentiroso. Jesus não desmentiu a ele, porque ele realmente tinha entregue isso para ele. Mas uma vez que nós somos nova criatura, nós precisamos tomar direito da terra de novo. E para isso, a gente tem que ter uma ordem de despejo. O Delmo está por aí? Não, ele está lá na sala, porque eu entro no meu quarto. Ele fica na sala. Tá. Disso ele entenderia muito bem. O que é ordem de despejo? Sabe quando você tem posse de um terreno, é seu, mas no terreno alguém invadiu? Então você chega com uma ordem de despejo e põe na cara dele. Diz: não, aqui não. Esse terreno é meu. Eu tenho a escritura. Você não tem. Você é invasor. Então toda a ação do inimigo, todos os demônios que são enviados para trabalhar contra a sua casa, contra a sua vida, que está nos assistindo agora, eles estão trabalhando de modo ilegal. Você pode dar uma ordem de despejo para ele, porque já tem uma ordem de despejo contra eles. E quando Deus permite, que agora vamos introduzir então um pouquinho de Jó, quando Deus permite que ele haja, é por tempo determinado. Mas dentro do tempo determinado, o decreto já está dizendo, o decreto já tem, você vai agir tanto tempo, você tem esse limite, você tem aquele limite, você não pode fazer isso, e tudo já vem no programa. E a gente precisa entender isso. Eu vou te mostrar então essa questão do terreno. Vamos a Jó então, capítulo 1? Sim. Jó, capítulo número 1, que é uma vida de fé. E nós vamos falar que é uma vida de fidelidade. E eu quero crer que algumas pessoas estão tomando essa palavra como promessa para a vida e pode tomar ela, segurar ela e dizer ela em nome de Jesus: a partir de hoje eu entendi que a minha casa é meu terreno, é legalmente meu. Deus me deu, então no meu terreno nenhuma obra do diabo vai prevalecer, não vai crescer, não vai prosperar. Ele pode até tentar, mas não vai. Por quê? Porque Deus me deu o direito da terra. E a terra é minha. Onde eu colocar a planta do meu pé, é meu. E para quem gosta de... Essa então vai para minha amiga Neide. Escuta, você já observou? Para quem não sabe, uma das características da missionária Neide é que ela prega descalço. Não é no sul ou lá nos Estados Unidos, eu acho que não deu para pregar descalço, não. Algumas deu.
Um As frio que outras só não Jesus. dava, não dava. Muito frio, né? Muito frio. Você já observou que você tem digitais na sola do seu pé? Sim, sim. Quando a gente não podia assinar, o que a gente fazia? Digital, Colocava digital, era carimbo. sim. Quando você põe a sola do pé no chão, a digital fica. É carimbo, é seu. Meu, é posse. Vamos lá Posse. então, o livro de Jó. Também, então vamos no livro de Jó. Também no livro de Ruth, capítulo 4, quando Boaz pega as terras de Noemi, de Ruth, que era de Elimeleque, o que ele Uhum. faz com quem tinha direito às terras? Quando eles apertam a Sapato o mão pé. ali, faz o pacto, o outro tira a sandália do pé e passa para outro, dando o quê? Direito de posse. Direito de posse. É isso aí. Vamos lá. Eu Jó, não, nós só vamos pegar alguns pontos só para nós mostrarmos a questão do que é fidelidade. sim, Fé que não tem base em fidelidade é fé de menino. verdade. Fé que não tem base na fidelidade para com Deus é uma fé mercadológica. Tá bom? Isso precisa ficar muito bem entendido. Olha a fidelidade de Jó, o que vai ocasionar com ele. Jó, capítulos número 1 e verso 7. Então disse o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Aquela introdução que a terra pertence ao homem é por causa disso aqui. Satanás pode rodar e passear, mas permanecer não. Permanecer ele não pode. Depois eu até falo a respeito sobre isso. É uma experiência que assim, eu só fui saber estando lá nos Estados Unidos, né? E aí, por exemplo, nós tínhamos o direito de ficar lá os 6 meses, que é o período que a gente pode ficar, por causa do visto que a gente tem, mas chegando esse tempo, você tem que retornar para o seu país, senão você torna imigrante, se torna Sim. ilegal, né? Mas aí eu estava Uhum. percebendo, tipo assim, para mim dirigir, eu tenho que sair daqui com uma carta do Detran autorizada para me dirigir nos Estados Unidos, porque eu não posso dirigir lá, ok? Se eu passar Sim. o tempo e continuar nos Estados Unidos e passou, o meu visto venceu, eu sou proibida de dirigir, eu não consigo tirar a carteira. Estou falando de Boston, eu não consigo tirar a carteira. Os policiais param, levam Uhum. o carro, levam você preso porque você está no país ilegal, dirigindo no trânsito que é deles ilegal. Tudo que você está fazendo ali se torna Uhum. ilegal. E assim eu falo dentro desse raciocínio, dessa lógica sua de pensamento, é o que, da mesma forma que é Satanás. Ele pode até agir em algumas áreas, mas está agindo ilegal. Ilegal. Até que nós tomamos Até. conhecimento e repreendemos ele, porque Sim. ele está ali ilegal. Pode Já tem continuar. muito crente aí que vai começar a rever. Já tem crente aí na live aí que já vai começar a rever a papelada deles. Não, 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 peraí, isso aqui também é ilegal. Já vai dar ordem de despejo para muita coisa ruim. Já vai Porque mandar já colocar sabe. o caminhão caçamba na frente da rua e dizer, ó, vaza. Porque porque, querendo ou não, está dando uma legalidade, Anderson. Está dando uma legalidade para o adversário Sim, agir. Então, assim, não pode. Se você permitiu, não é verdade? Mas vamos lá. sim. Verso então de número 8. E disse o Senhor a Jó: observaste tu o meu? Você passeou pela terra, mas você viu que é meu? Aham, É meu, mas está na terra. sim. Está aí embaixo na terra, mas é meu. É minha propriedade. Esse Uhum. é meu. Tá? Meus. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então, no verso 9 diz assim: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme, ele te respeita, ele é fiel ao Senhor. Em vão? Ora, afinal de contas, o senhor não tem comprado, o senhor não tem bajulado Jó? E olha o que interessante que vai dizer aqui no verso número 10: porventura não o cercaste.
Na minha tradução aqui, tá? Não o cercaste de bens a ele. Aqui também Na dá. verdade, no hebraico não, mas no hebraico não está assim. No hebraico por acaso o Senhor não o cercou de sebe. É como se fosse assim, por acaso o Senhor não o cercou com uma cerca viva? Por acaso o Senhor não o cercou com uma moita de espinhos? O sentido é claro que ele não te serve em vão, porque todas as vezes que eu vou tentar contra ele, que eu vou tentar, e olha aqui, essa cerca, ele disse, tu não o cercaste. Então, o Jó está cercado. E a sua casa. Então, a esposa de Jó estava cercada, os filhos de Jó estavam cercados. A família. E tudo quanto tem. Tem. Isso significa que o gado de Jó estava cercado, os camelos de Jó estavam cercados, a jumenta de Jó estava cercado, até os empregados de Jó estavam cercados. A reclamação de Satanás é o seguinte: como é que ele não seria fiel? Eu tento de alguma forma me aproximar dele, mas a cerca viva não deixa. A cerca viva não deixa. Por mais que eu tente, eu já tentei nele e não consigo, já tentei na esposa e não consigo, já tentei nos filhos e não consigo, eu já tentei nos bens dele e não consigo, nem nos empregados o Senhor me deixa tocar. Isso é vida de fé, isso é vida de fidelidade, porque a prosperidade de Jó, Jó só tinha porque Deus protegia. Se não houvesse a proteção de Deus, tanto que ele não tinha nada. O que vai acontecer é que Deus vai dizer assim, então tá bom, eu vou retirar a cerca, mas vou te dar limite. Isso é vida de fidelidade. Nossa fidelidade para com Deus tem o poder de colocar limite na ação do diabo. Verdade. Eu vou repetir de novo. Fidelidade a Deus é como uma cerca protetora que coloca limite em toda e qualquer ação do inimigo contra nós. Os filhos de Jó não estavam protegidos porque estavam perto dele. Para onde fosse, imagine só, no meio, a irmã escreveu um estudo lindo, na verdade é só uma conversa. Na verdade, funcionava assim, se uma das ovelhas de Jó fugisse do rebanho, o diabo não conseguia tocar nem naquela que fugiu, porque Deus não permitia. Ele disse, não pode, porque tem selo, porque tem carimbo, porque está cercado. Isso é uma vida de fé. Uma vida de fé não é eu ter tudo que o meu olho quer. Uma vida de fé e fidelidade é eu ter em Deus toda a suficiência que eu preciso. Eu preciso. Isso é uma vida de fé. Uma vida de fé me leva a glorificar a Deus, mesmo quando as coisas não vão bem para mim. As pessoas já ouviram lá nos Gideões um pouco do seu testemunho, mas não pensa, eu creio que eles sabem disso, não se deve pensar que é fácil manifestar fé no momento em que a gente não tem chão. Não tem. Porque às vezes é como se Deus jogasse a gente para cima e tirasse o chão debaixo do pé da gente. Repete o que, Ana? Fala que tem que repetir que ele repete. Fala aí, pede aí que eu tento repetir o que é. Em que parte você perdeu? Fé. Amém, Kleber. Deus abençoe. Vai lá, vai. Um abraço. Uma vida de fidelidade a Deus não é obter o que eu quero. É eu ter em Deus a minha suficiência. Eu vou colocar aqui uma outra frase que se alguém precisar, eu vou falar bem pausadamente. A fé, se alguém cria dessa forma, pelo amor de Deus, não faça isso para que você
se frustre menos, tá bom? Não espere que a fé vá facilitar alguma coisa. A fé nunca facilitou para ninguém. A fé não facilita, mas a fé te capacita a suportar aquilo e passar por circunstâncias que por suas forças você não conseguiria. Isso é fé. Fé não é eu chegar para Deus e dizer eu quero. Isso é ser mimado. Fé é eu chegar para Deus e perguntar o que é que o Senhor quer, o que é que te agrada. É um outro nível. Não é uma fé aonde eu preciso mostrar. Se eu mostro para as pessoas, através daquilo que Deus me abençoa, a minha fé, no mundo espiritual eu provo a minha fé pela minha fidelidade. A palavra emuná, que é a palavra fé, que tem a raiz de fidelidade, ela funciona do lado de dentro. Como eu disse, a fé não facilita, mas ela te capacita a suportar, a enfrentar, a ir em frente quando nada está dando certo. É isso que é uma vida de fé. Uma vida de fé para o Jó, ele disse, Deus me deu, Deus que tomou. Ele não traz o diabo para a história dele. Ele mantém o diabo do lado de fora. Em 42 capítulos, Satanás só é citado até o capítulo 2. Só. Dali para lá, nem para coadjuvante. Nem para coadjuvante ele deu na história. Já colocou ele para fora disso. Meu negócio não é com ele. Meu negócio é com Deus. Porque se nós entendermos esse nível, algumas frustrações de que algumas pessoas compartilham conosco, ela diminui. Quer ver uma coisa? Quantas vezes a pessoa já disse, mas missionária, Deus usou um profeta e me prometeu e até hoje não cumpriu. Acabou. Quantas pessoas frustradas, Uhum. quantas pessoas frustradas nós temos no nosso caminho? Por quê? Porque acreditaram em algumas coisas, mas não buscaram ouvir de Deus. Eu não sei porque Deus faz certas coisas e por que ele faz dessa forma. E a maioria das Deus, na maioria a maioria das Sim. frustrações vem, se você perceber, Deus me prometeu, são mais coisas materiais, coisas superficiais, nada a ver com o caráter cristão ou com fé. Você pode ver, olha, prometeu, mas ele só está vendo o que é bom para o teu lado, aquilo que é bom. Então, aquela coisa boa não aconteceu. Você não vê ninguém reclamando porque o profeta chegou e disse, ó, você vai passar provações. Poxa, o profeta falou para eu passar, eu não passei. Entendeu? Então, só vai reclamar, né, que o profeta falou e que não cumpriu quando é alguma coisa boa, quando é alguma coisa de bom. Sim. Para a vida dele, para o ministério dele, para a vida secular dele. Agora, quando é alguma coisa, olha, o que o profeta falou, Deus manda você assim se posicionar, alguma coisa que precisa haver mudança, né? Ou precisa de algo da parte dele, você vai observar que ninguém reclama. O profeta falou, mas Dificilmente. não cumpriu na minha vida. No caso de Jó, só houve. E outra, eu falo assim, Deus. Nem antes Deus fala com Jó, Jó, você vai passar. Nem antes Deus fala. Jó simplesmente passou. E nem depois que a prova terminou, Deus também deu satisfação a Jó porque que ele passou. Deus não dá satisfação a Jó. Jó, você passou, deixa eu te falar o porquê, o que aconteceu. Não, Deus não dá explicação. Deus, Jó faz 16 perguntas, Deus vai fazer 70 para ele também não responde nenhuma. Só que as 70 perguntas que Deus faz para ele não responde. E Deus também, nessas 70, Deus não explica o porquê que ele passou. Deus não fala, você está passando por isso por causa disso. Não, Deus não explica. E as pessoas têm que entender que Deus não tem que dar satisfação o tratar dele na vida da gente. A questão da fé, da fidelidade, você tem que servir a ele, confiar
tanto em Deus, e sabendo que tudo que você está passando, que todas as coisas cooperam realmente para o bem daqueles que amam a Deus. Quer dizer, estou passando a luta, mas alguma coisa vai cooperar, porque eu amo a Deus. Eu estou na prova, mas eu sei que alguma coisa Sim. nessa prova vai cooperar, porque eu amo, meu Deus. Eu tenho a fidelidade, uma vida de retidão diante dele. Então, assim, se a gente observar, tem gente que quer resposta para tudo e Deus não falou, acho motivo para largar tudo, né? Mudar de igreja, culpar o profeta, e por aí vai uma Por aí série de vai. coisas, uma série de coisas que é mais comum deles. Mas essa questão é muito interessante, que eu quero mostrar então dois pontos. O que é mais comum nas músicas e algumas mensagens apelativas, não é? Que visa muito mais o emocional da pessoa, é dizer que Deus é fiel. Sim, está escrito que na Bíblia Deus é fiel. Só que o texto que eles dizem, que onde diz que Deus é fiel, que eles gostam mais de citar, que nas epístolas de Paulo, vai estar escrito assim: essa palavra é fiel. Se com ele morrermos, com ele também reinaremos. Se sofrermos com ele também e tal. Só que chega o versículo que vai dizer assim: se o negarmos, se nós o negarmos, se nós formos infiéis, aí o texto vai dizer assim: ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Assim mesmo. Então, ele é fiel a ele mesmo. A própria palavra dele. É a ele. Porque, e o outro ponto que é bom mostrar nessa profundidade, nesse nível que nós estamos levando essa conversa, sabe? Por causa de, por exemplo, um dos versículos-chave também para a fé foi quando o Tiago escreveu que o Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando e tal, não choveu por 3 anos e meio. Mas repare que ele vai começar o texto dele dizendo assim, sobre a oração feita por um justo. A oração feita por um justo. Aí ele diz assim: a oração feita por um justo pode. Muito em seus efeitos. Mas não pode tudo. Muito, mas não tudo. Verdade. Tem gente que acha que a oração está orando, que a oração pode tudo. Não, não, o texto não diz tudo. O texto diz pode muito, mas não pode tudo. A oração não pode contrariar uma vontade soberana de Deus. Não pode. Não é aqui no estado do Espírito Santo, mas lá no estado do Rio tinha uma turma, estava subindo para o monte para Deus e orando fervorosamente para Deus converter o diabo. É sério. Sendo que já tem o decreto dele, não tem como Deus mudar mais. Não dá, não dá. Então, para Deus e ponto é a própria palavra dele, que já está escrito, você tem que ser iniciado. Então Deus não pode de maneira nenhuma ir contra a palavra dele. Eu não sei quanto tempo mais nós temos aí para a gente conversar um pouco mais sobre a questão de Jó. A perda... 15 minutos, ok. Eu vou guardar, então, uma cerejinha para o final, então. Vou guardar uma para o final. Pode. Tá bom? Bem, repare que Jó, o que... ainda que o corpo dele sentisse a dor, então aqui eu preciso fazer uma colocação para ficar assim, bem latente na mente de quem está nos ouvindo. Fé não tem base no sentimento. Fé não é algo que eu sinto. A minha fé deve ter base naquilo que eu sei e naquilo que eu creio. Jó não disse, eu sinto que o meu Redentor vive. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Porque se você perguntasse para Jó, o que é que você está sentindo?
Jó talvez diria mais ou menos assim, em tom de brincadeira, né? Eu não estou sentindo mais pé, não estou sentindo mais cabeça, eu não estou sentindo mais nada. Jó, o que é que você está sentindo? Eu sinto dores. Mas Jó, o que é que você sabe? Eu sei que o meu Redentor vive. Então, aquilo que eu sei deve nutrir a minha fé e não apenas aquilo que eu sinto. Porque o que é muito comum é as pessoas saírem de um culto abençoado, sentindo o poder da vitória, envolvido na vitória, no manto da vitória e tal, e na vitória que desce, na vitória que sobe e tal. Virou a esquina, pronto, acabou a vitória. Então não é um sentimento. Que fé Não é pode essa, ser né? um sentimento. É uma fé muito vulnerável, né? Não pode ser. Então, quando nós vamos crescendo ali em Jó, o Jó ele vai questionar a Deus, ou ele vai perguntar para Deus. Deus até aceita que você pergunte, Deus só não aceita que a pessoa seja arrogante na sua pergunta. Arrogante. Quando a pergunta é honesta, Deus pode até não responder na hora, mas ele diz: espera, espera. No caso de Jó, Deus nunca deu uma explicação o porquê ele passou daquilo. Mas repare que em todo tempo ele vai dizer assim: onde é que está o tribunal de Deus para que eu possa me justificar? Chegar até lá e me Uai, justificar. deixa eu só abrir parênteses aqui. Jó já sabia que tem um tribunal lá em cima? Mas é melhor deixar para lá. Não é? Jó disse assim: quem dera que eu pudesse ter um livro que eu pudesse apresentar as minhas queixas. E as pessoas dizendo: Jó, você pecou, você errou. Não, isso não pode acontecer não, rapaz. Não, 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 de jeito nenhum. E tal, aquela coisa. Gente, mas eu não errei. Gente, e tal, aquela coisa toda, vai naquela conversa. Até o ponto de quando chegar no capítulo 38, Deus vai dizer assim: você quer? Você quer então? Então eu vou te perguntar e você vai me responder. Foram 4 capítulos, 38, 39, 40 e 41, só de burdoada. Foi. O Jó engoliu tudo e disse: falei do que não sabia, era melhor ter colocado a mão no ombro. Era melhor eu ter ficado Ter quieto. ficado calado já era minha sabedoria. Pois é, e o que tem de crente precisando aprender isso, né? Verdade. Apesar do que eu disse aqui em uma das lives, que eu acho interessante, que Jó ele faz as perguntas dele, vai fazendo as perguntas, e como você mesmo falou, e quando Deus começa a responder, Deus já começa a responder com burdoadas. Por quê? Era a forma que Jó estava perguntando. Porque para Deus chegar para Jó e falar, cinge teus lombos para falar comigo, ele está dizendo, primeiro que você é homem, e eu sou Deus. Se acerta aí para Se falar apronta, se comigo. apruma. Melhora esse tom seu aí, porque eu vou te mostrar agora com quem você está falando. Então já começa. Então significa que o tom de pergunta dele era um pouco assim, poxa, por mais que ele não estava entendendo tudo que ele estava passando, mas as perguntas dele, para Deus reagir da forma que Deus reagiu, falou: peraí, você quer falar comigo? Cinge teus lombos. Vem falar comigo como homem, porque eu sou Deus e você é homem. E Deus já começa a fazer as perguntas. Você quer resposta? Não, vou te fazer umas perguntas. Se você me responder, tudo bem, eu até te dou as respostas, mas primeiro você me responde. Então, quer dizer, ele viu que não tinha condição e abaixou a bola, que essa é a verdade. Ele deu uma baixada de bola porque ele sabia que ele não estava falando com os 3 amigos dele. Ele estava falando ali, agora era com Deus. Verdade. Uma coisa interessante a se notar nesse ponto também é que está havendo o que vai atingir Jó é resultado de algo que acontece em cima. Isso aí. Não é algo que acontece embaixo. Embaixo. O que acontece embaixo não é causa, é efeito. Anota aí. O que está acontecendo na vida de Jó, o que está acontecendo na vida de Jó embaixo, o que os homens sabem, o que os homens veem, na verdade é uma consequência de uma causa. Na verdade, ele está sofrendo o efeito, mas a causa é lá em cima que está acontecendo. Quando nós entendemos a causa e efeito, nós então olhamos para o efeito, mas olhamos também para a causa, porque algumas pessoas estão apenas combatendo os efeitos, mas como não resolveram a causa,
Então vivem num ciclo de luta que De parece que não luta acaba, constante. Verdade. constante, tá bom? E aí quando se olha, e algumas pessoas por não entenderem às vezes, atacam no caso, o efeito. Atacam o marido, atacam o filho, atacam o vizinho, mas na verdade, essas reações deles é fruto de um ataque que está vindo do outro lado. Eu gosto de uma experiência, eu estava com a minha mãe uma vez, e na sacada de uma casa muito bonita, uma casa muito rica, e de repente ela percebeu que havia duas garrinchas, A Ana, e uma ainda bem que tá garrincha é. acabando. A Ana colocou, ainda bem que tá acabando, porque ele tá Porra. entrando naquilo que eu ia falar. Havia duas garrinchas pequenininhas, passarinhos, sabe? E ela percebeu que uma estava muito nervosa e muito agitada, mas a outra estava no galho parada, como se fosse estatalada. E ela não se mexia. Minha mãe achou aquilo estranho, ela olhou um pouquinho mais acima e viu uma cobra verde que estava com um olhar fixo naquela garrincha que não se mexia. Aquela garrincha estava como aquele passarinho está como se fosse hipnotizado. Ele não conseguia se mexer. E por mais que o outro tentasse e se agitasse, ele não conseguia quebrar o olhar encantador, hipnotizador da cobra. A minha mãe então pegou algumas pedras e começou a jogar no passarinho, mas ele não saía do lugar. Até que a minha mãe então mudou a estratégia, pegou um pedaço de madeira e jogou na cobra. Quando a cobra desviou o olhar do passarinho, ele se libertou e foi embora. E eu, como pregador, tá ali para observar. Tem muitas pessoas jogando pedra no passarinho, quando na verdade deveria era jogar pedra na A cobra. cobra. É a Verdade. causa e efeito. Estão É verdade. atacando pessoas que na verdade só estão sofrendo o efeito. Jó não entende, Jó não sabe, ou ele não tem a ciência exata do que está acontecendo lá em cima. Lá em cima há uma conversa, e o motivo da conversa é ele. Né? O motivo da conversa é ele. E aí, Deus diz assim para Satanás: vai lá então. Só que tem uma coisa: você vai lá e vai tocar em tudo que ele tem, mas você não vai tocar na vida dele. Agora, repare que Satanás toca em tudo que ele tem. Depois volta. Eu já ouvi. Mas a questão é: repare que no que Satanás tocou? Satanás tocou naquilo que ele tinha. Eu me lembro daquelas campanhas de restituição, sabe? Deus vai restituir a fé, Deus vai restituir a esperança, Deus vai restituir amor. O diabo nunca roubou de Jó bens abstratos. Ele só roubou, só tocou em bens materiais, concretos. Fé, esperança, amor, isso não é o diabo que rouba, somos nós que perdemos. É verdade. Por isso que Jó não perdeu nada dos verdadeiros bens, ainda ficou nele ainda. Está nele. Jó guardou aquilo ali. Mas repare que Deus vai colocando limites. Até o ponto de, no capítulo 2, Satanás vai dizer, basicamente, da falsa teologia da prosperidade não é nova. Aham, já é antigo. O idealizador dela é o cão. Tá É, bom? isso eu já disse Porque uma Jó só vez. pode ser fiel, Jó só Porque pode ser tem. fiel se ele tiver. E aí Certo? foi derrubado. Aí depois, Derrubado essa é, teoria deles. não. Então a fidelidade dele então tem base apenas na saúde. Toca na saúde então. Então Satanás diz: se o homem não tiver saúde e ele não tiver dinheiro, ele não pode ser fiel. É ou não é? Hoje, digamos assim, algumas denominações midiáticas, não é isso que enche elas? Isso aí. Obter e ter saúde. Prosperidade As duas financeira e necessidades básicas. saúde. Uhum. É isso. Só que a fidelidade de Jó, a fé de Jó, estava muito mais enraizada. Agora Deus vai dizer para ele assim: vai lá e toca na saúde, mas não mata. Vai lá, toca na saúde e não mata. A lepra, segundo alguns, ou a doença de Jó,
fazia com que ele fedesse. A coisa ficou tão terrível que quando Jó, o amigo mais íntimo, mais próximo de Jó era um caco de telha. Era o amigo mais próximo dele. Me avisa aí quanto tempo eu tenho por causa da cereja. Você tem 5. 5 minutos, então eu caminho agora. Se finalizar, a gente volta. Se finalizar, a gente volta. Mas conclui esse negócio aí que eu já tô querendo, nem a sereia, tô querendo o bolo Então todo. tá. Não só eu, acho que tá todo mundo Não, querendo segura aí, o bolo todo. Imagine só, Satanás então, ele consegue produzir uma doença na pele de Jó. Agora, imagine Jó, ele tem espasmos para morrer. Jó, quando ele caminha para morrer, quando ele dá aquele espasmo, aquele suspiro para morrer, imagine o desespero do diabo, porque Deus disse que poderia colocar doença, mas não podia matar. Imagine o diabo, o desespero do diabo abanando Jó, não morre, porque eu posso colocar doença, mas matar eu não posso, não morre, soprando ao desespero do cara. Eu acho que até naquela hora ele falou, pelo amor de Deus, não morre. Não, você não pode morrer. O Todo-Poderoso diz que não é para morrer. Bem, então vamos para a cereja então do bolo. Jó, capítulo número 42, e eu termino aqui. Jó, capítulo 42, Deus vai virar, Deus vai mudar o cativeiro de Jó. Não é? No verso de número 10, Jó 42, 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou outro tanto em dobro a tudo quanto Jó possuía dantes. Certo? É isso que está escrito aí? Certo. Tudo o que Jó perdeu, Deus deu em dobro. Eu vou repetir. Tudo o que Jó perdeu, Deus deu em dobro. Tudo o que Jó perdeu, Deus deu em dobro. Por que Deus não deu filhos em dobro para o Jó? Por causa dos 10 que já tinha morrido, não deixou de ser filho, né? 20. Os 10 não foram perdidos. Continua Jó sendo não perdeu os filhos. Não. Deus só deu em dobro aquilo que ele perdeu. Os filhos de Jó, pelo que alguns dizem, eles eram levianos. Não era, não. Estava debaixo da cobertura do pai. Se Deus só deu em dobro tudo que Jó perdeu, os filhos de Jó estavam salvos. Como? Não entendi. Bom, falhou para mim. Não sei se falhou para todo mundo quando você falou os filhos de Jó, mas aí travou aqui. Fala então novamente. Tá. Lembra que sempre que eles faziam festa, e o problema não é fazer festa, porque o nosso Deus é festeiro, nosso Deus é tão festeiro que o santo de cada lugar só tem uma festa por ano. O nosso tem 7 festas por ano. Né? Então, o nosso Deus gosta de festa, ele é festeiro. Mas Jó sempre oferecia sacrifício. Ele dizia, quem sabe eles pecaram. Aí, então, baseado nisso, as pessoas costumam colocar os filhos de Jó no inferno. Não. Se Deus deu em dobro o que Jó perdeu, mas ele não deu filhos em dobro, foi porque os filhos não foram perdidos. Os filhos de Jó estavam salvos. Com certeza. Por isso, Deus só deu para Jó o que ele perdeu. Os filhos, ele não perdeu. Os filhos de Jó estavam salvos. Já estava com o pai. Por isso, Deus não deu 20 filhos para ele. Deus deu apenas 10, porque filhos. os 10 já eram deles. Uhum. Então, os 10 já eram deles. Os 10 e mais os 10 que ele teve, que está o total dos 20 filhos, né? Que na verdade não morreram, mas se estavam com o Senhor, foi para a glória. Glória a Deus. Sim. Foi muito Estão forte. salvos. Glória a Deus. Amém. Muito forte essa lição, assim, sobre fé. Né? A gente assim, eu tiro por mim o quanto eu aprendi, né?
também aqui para finalizar, eu creio assim que a verdadeira base da fé acha-se não nas bênçãos de Deus, nem em circunstâncias pessoais, nem em teses formuladas pelo intelecto, mas na revelação do próprio Deus. Né? O Senhor ele se É revela a isso aí. nós, né? No nosso Uhum. sofrimento, na nossa dor, em tudo que nós passamos, o Senhor se revela a cada dia mais a nós. E que a Sim. nossa fé realmente não está baseada em coisas, né? E nem em pessoas, mas sim no Deus a qual a gente serve. Como o Jó disse, ele me deu, ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, quer dizer, a convicção dele era tão Verdade. grande que Deus estava no controle de todas as coisas, que por mais que ele reclame, que ele chora, que ele sofre, que ele sente dor, né? E mesmo tendo uma pessoa do teu lado dizendo assim, olha, e bem que fala que os homens têm que ouvir muito a mulher, mas eu falo que ainda bem que Jó nesse lado não ouviu, porque quando ela disse, olha, amaldiçoa teu Deus e morre, porque não era por a maldição que ela queria ver, ela queria ver o sofrimento do marido acabar, porque ela não mais suportava ver o sofrimento dele. Então, assim, eu falo que é um exemplo de fé muito grande. Tanto exemplo de fé nós temos na Bíblia, né? Como de Abraão, Sim, de tantos claro. mais. Mas eu falo que de Jó, me chamou Testemunho de muito. quem? Testemunho de quem? Do Como? Abraão? Do Abraão? De Abraão, Eu Abraão. não sei porque que você catou o Abraão aí agora. Ó, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como promessa. Abraão não creu na promessa. Ele Ele creu creu no no Deus Deus que faz a promessa. que fala da Ele promessa. só Pois é, a questão recebeu. de Abraão é isso mesmo, porque ele creu no Deus a qual ele servia, não era por causa da promessa, Sim. não é verdade? Mas, amém. Abraão, ele não creu em Deus para obter promessa. A fé dele não era uma fé mesquinha. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu em Deus e o crer em Deus é que traz a promessa. Não é a promessa que traz o crer em Deus. É A verdade. ordem das coisas não podem ser invertidas, como Tem gente que aconteceu crê em com Deus Jó. pelaquilo que Deus pode dar, aquilo que Deus prometeu em dar. Então tem gente que está crendo porque Deus falou que vai me dar, né? Então assim, mas não crê no Deus, tá? O que também se não quiser dar. Sim, mas essa é uma fé amadurecida. Essa é uma fé que vai nos destacar nesse momento de pandemia. Tem crentes, servos de Deus, que estão sofrendo terríveis, estão tendo crise terrível de ansiedade, de depressão. De A depressão. casa que Deus. Nossa, minha casa é uma bênção, foi a casa que Deus me deu. Agora está achando que casa é igual uma jaula. A bênção de Deus virou jaula para alguns. Por quê? Verdade. As pessoas estão num medo, num pavor tão grande, porque seria mais ou menos assim. Esses dias eu estava ministrando sobre Pedro, e o Pedro disse assim que ele fala sobre a prova da vossa fé. Confiar em Deus não é fácil. Confiar em Deus não é fácil. Eu vou contar uma ilustração aqui, como nós temos um pouquinho de tempo, e eu vou orar daqui a pouquinho por todos os irmãos que estão aí. Um alpinista muito, mas muito experiente, ele decidiu ir ao pico de uma montanha que ele não tinha ido ainda. Calculou o tempo, calculou a jornada, como ele faria, e ele disse, então vamos lá. Anunciou para as pessoas que ele estaria no pico da montanha, só que ele pegou todo o equipamento dele, colocou nas costas e disse, vamos lá. Só que ele teve um mau tempo e ele teve que ir atrasando e não deu tempo dele chegar lá em cima, no pico da montanha. Ele vai fixando. A segurança do alpinista está nos pinos, nos pregos que ele crava bem na rocha para sustentar o peso dele. Como ficou escuro, ele... Oh, meu Deus, aí, ó. A Lucimar que tá dizendo aí, olha. Outro dia a gente faz outra. Outro dia a gente faz outra. Quem sabe falando da mulher de Vamos, não, Jó. A a gente gente vai pode pegar, fazer a gente outro vai falando pegar, dos filhos. vamos pegar um assunto bom aí. Não, é possível. Então, olha, ele vai subindo, subindo, subindo e começou a ficar frio. E um dos pinos não ficou bem preso. Quando ele se firmou aquele pino soltou, como já estava escuro, ele não sabia que distância.
ele estava do chão e ele foi caindo, 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 sem perceber a altura que ele estava. De repente ele só sentiu aquele impacto brusco no corpo dele, porque um pino ficou bem fixado e segurou ele. Ele sentiu o sangue vir na boca, saiu sangue pelo nariz dele, ele sentiu todo o corpo dele se contorcendo. E ele dizendo, agora está escuro, eu não sei que horas que é. O pessoal só vem amanhã para me ver. O que eu faço agora? Então ele resolve fazer uma coisa que ele jamais pensou em fazer na vida. Falar com Deus. E ele então pergunta para Deus assim, Deus, o Senhor existe? O Senhor existe, Deus? Se o Senhor existir, me ajuda a sair dessa. Eu não quero morrer desse jeito. Me ajuda. Deus disse para ele, eu existo. O Senhor vai me ajudar a sair? Sim. E ele está seguro pela corda e então, de repente, aquela voz diz para ele, solta a corda. Ele, como alpinista, logo pensa, como é que é? A única corda que está me segurando para eu não despencar, eu sei lá. Não pode ser Deus, só pode ser o diabo brincando comigo, não é possível. Solta a corda. O cara teimou e não soltou a corda. No outro dia pela manhã, quando foram ver o feito do alpinista, ele não tinha feito absolutamente nada. As câmeras de televisão só filmaram um camarada morto a meio metro do chão. Só porque não ouviu a voz de Deus. Confiar em Deus é justamente isso. Soltar a corda. Confiar em Deus Pode não estar é escuro fácil. para nós, mas para ele não. Não. Para ele dia e a noite são a mesma coisa. A mesma coisa. Para Sabe? ele, Então para ele está diante dos olhos dele. é Ele verdade. via o final, o início da vida de Jó, Deus já via o final da vida de Jó como se estivesse vendo o início. O início. Para ele lá, só que Deus nem sempre vai, na maioria das vezes, Deus nos fala da vitória, porque se ele nos falar da prova, a gente desiste. Com certeza. Com certeza. Eu disse em uma das lives aqui, quando Jesus convida os discípulos para entrar no barco, ele já tinha falado tudo sobre fé antes. E ele também não disse que ia ter uma tempestade no meio. Por isso que os discípulos vai. Se ele diz, entra aqui no barco, mas no meio nós vamos ter uma tempestade. Quem entrar no barco? Ninguém entra. Ele só te dá certeza. Vamos para outra banda. Só estou te dando que o final. Nós vamos chegar. Se ele falar da prova do meio, oh meu Deus do céu. Ninguém vai. É igual alguém chega, mas sim, é igual chega, né? A senhora pode se lembrar, a senhora tem aí, eu ouvi ontem, a senhora falando que está com o quê? 18 anos de ministério? 17 anos e 6 meses. 17 anos de ministério. Lembra lá atrás, quando Deus dizia assim, usava os seus pequeninos e dizia assim, vou te levar para as nações, vou te colocar em lugar grande. Mas a maioria das vezes ninguém falava quais eram as lutas, os funis, as moedas, as provas, as dificuldades que a gente passa. Não, você vai chegar, mas não falava antes o que viria a acontecer. Você vai passar isso. por alguns funil aí. Não tinha funil. Por isso que eu digo que Jesus não é a luz do fim do túnel apenas. Ele é a mão amiga que segura na sua mão e te ajuda a atravessar todo o túnel. Em segurança até que você chegue do outro lado. É verdade, isso é fé. Amém? Amém. Ore aí por nós. Então, e a gente retorna às 18 horas. Gente, é bênção demais. Realmente, bom se eles nem terminassem, mas, né, a gente tem que retornar às 18 horas. Foi muito bom mesmo. Tá certo. A nossa fé, vamos unir a nossa fé no Senhor, na fidelidade de Deus, porque Ele é digno dessa confiança nossa nele. Pai, eu quero te glorificar por essa tarde, por esse momento de comunhão, por esse momento que passamos comentando da Tua Palavra. E a Tua Palavra é tão bela, é tão linda. A Tua Palavra é quem nutre, é quem fortifica a nossa fé. Aleluia. Não uma fé que simplesmente lida com o Senhor pelos seus benefícios, mas uma fé que se submete à sua vontade. Aleluia. Uma fé que crê que o Senhor está fazendo o melhor para cada um de nós.
Deus, que essa palavra inserida no coração dos teus filhos possa produzir frutos que glorifiquem ao teu nome. Continua abençoando a missionária Neide, a sua família, em nome de Jesus, seu esposo, seu ministério, para a glória do nome do Senhor. Cada pessoa que está nos ouvindo agora, que seja alcançados pela tua graça. Se há alguém enfermo, que agora seja curado para a glória do teu nome. Se há alguém oprimido, que seja livre agora. Se há alguém depressivo, seja livre dessa depressão agora. Seja livre dessa crise de ansiedade agora, em nome de Jesus. Seja livre, seja liberto, seja curado, seja transformado, seja restaurado para a glória do nome do Senhor. Amém. 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 Gente, então até às 18, agradeço muito ao pastor Anderson de Paula, a todos vocês que vieram junto aqui conosco nessa live. E amanhã o vídeo já está lá no YouTube para vocês conferir e pegar tudo na íntegra. Tá bom? Amém. A paz do Senhor. Amém. Obrigadão, Anderson. Depois Paz, a gente Deus discute abençoe. algum assunto aí, a gente faz outra. Na bênção, então. Deus abençoe. A paz.